Olá! Existe uma guerra silenciosa, uma guerra invisível, acontecendo agora mesmo dentro dos nossos animais. É uma batalha contra parasitas, como os trematódios e as tênias. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nas armas que temos para lutar essa guerra, os medicamentos. Pois é. Que batalhas são essas, né? A gente está falando aqui do mundo da parasitologia veterinária. Um universo fascinante e, olha, super importante para a saúde dos animais e, como a gente vai ver, até para a nossa saúde também. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. Então, esse aqui é o nosso roteiro, nosso plano de ataque. Primeiro, a gente vai conhecer os invasores. Depois, vamos dar uma olhada nas nossas armas, os assassinos de energia, os agentes paralisantes, enfim, todas as ferramentas que a gente tem. E claro, vamos falar sobre como usar esse arsenal do jeito certo e sobre um problema bem sério, a resistência. Bom, para começar, vamos botar uma cara nos nossos inimigos, né? De um lado, os trematódios, que são conhecidos como vermes achatados. E do outro, os cestódios, que a gente geralmente chama de tênias. E olha, esses bichos não são hóspedes inofensivos de jeito nenhum. A fasciola, por exemplo, ela pode causar hemorragias, inflamação, necrose, um estrago sério no fígado dos ruminantes. Já as tênias em cavalos, como a anoplocephala, estão ligadas a casos de cólica, que é algo bem grave. E aqui tem um ponto que, nossa, é fundamental: a ameaça zoonótica. Alguns desses parasitas, tipo Echinococcus granuloso, podem passar dos animais para a gente. Isso muda tudo, né? O controle parasitário deixa de ser só uma questão veterinária e vira um assunto de saúde pública. Ok, agora que a gente conhece os alvos, vamos falar das armas. A primeira classe são os assassinos de energia. Gosto desse nome. A ideia aqui é bem direta: atacar a fonte de energia do parasita, cortar o combustível dele. A gente está falando de fármacos como disofenol, nitroxinil, closantel. E tem um detalhe histórico bem legal aqui. As salicilanilidas tipo a niclosamida estão no mercado desde os anos 60. Pensa só, são armas veteranas nesse campo de batalha, provando seu valor há décadas. Mas como que eles matam a energia exatamente? Eles vão direto num processo chamado fosforilação oxidativa. Nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa nisso como o motor da célula do parasita. É esse processo que pega os nutrientes, o combustível, e transforma em energia de verdade, o ATP, para a célula poder funcionar. E a sabotagem é genial. Esses fármacos, eles basicamente quebram esse motor. Eles fazem o motor funcionar, mas sem gerar energia útil. É como se o motor do carro estivesse acelerando no máximo, queimando todo o combustível, superaquecendo, mas sem sair do lugar. O parasita gasta toda a sua energia, todo o seu combustível, mas não produz nada. E aí, ele morre, literalmente de exaustão. Olha só essa tabela. Ela mostra bem como isso funciona na prática contra os trematódios. Vamos pegar a fasciola adulta. Tá vendo os sinais de mais ali do lado do nitrocinil, do closantel? Isso significa alta eficácia. Funciona super bem. Agora, olha na coluna do lado para a fasciola jovem, com menos de 6 semanas. Cadê os sinais de mais? A eficácia some. Isso é uma lição importantíssima. Não adianta ter a arma. Tem que ser a arma certa para o alvo certo, no momento certo. Beleza? E contra as tênias, os cestódios. Essa outra tabela mostra o cenário. Aqui a gente vê outros nomes brilhando. A niclosamida, por exemplo, está ali com sinal de mais contra a amoníase em ruminantes. Mas reparem num nome em especial: praziquantel. Olha a quantidade de sinais de mais que ele tem. Ele é eficaz em praticamente todas as frentes. É um verdadeiro coringa, e a gente já vai entender por quê. Chegamos agora numa classe de fármacos com um mecanismo de ação, nossa, totalmente diferente. E bem mais dramático. Eles não matam o parasita de fome, eles paralisam. O astro aqui é aquele que a gente acabou de ver, o praziquantel. O que ele faz é incrível. Ele abre as comportas de cálcio nas células do parasita. Isso causa uma contração muscular imediata, violenta e que não para. Imagina uma cãibra no corpo inteiro que nunca relaxa. O verme fica completamente paralisado, ele perde a capacidade de se segurar no intestino do hospedeiro e é simplesmente expulso. E a versatilidade dele é o que o torna tão especial. Não importa se em cães contra a tênia ou echinococcus, em cavalos contra a anoplocephala ou em ruminantes contra a monesia, ele funciona. Por isso que ele é um dos fármacos de primeira escolha em tantos tratamentos. Bom, mas nem tudo se resume a matar de fome ou paralisar. Existe uma categoria de armas diversas com outros mecanismos de ataque bem específicos. Temos, por exemplo, o triclabendazol. Ele é um benzoimidazol e o que ele faz é bagunçar toda a estrutura interna do parasita. É como se ele desmontasse o esqueleto das células do verme. Já o clorsulon, que é uma sulfonamida, tem outra tática. Ele bloqueia o uso de glicose pelo parasita.
Basicamente, ele fecha a cozinha, impedindo o verme de usar sua principal fonte de energia. Ok, a gente já viu que temos um arsenal poderoso, mas ter a arma não é tudo. A gente precisa saber usar com sabedoria, com segurança. Então agora vamos falar de farmacocinética, ou seja, qual é a jornada que esses fármacos fazem dentro do corpo do animal. Essa jornada tem basicamente 4 etapas. Primeiro, a administração. Como o remédio entra no corpo, se é oral, injetável. Depois, a absorção e distribuição, para onde ele vai. Aí vem o metabolismo, como o corpo, principalmente o fígado, processa esse fármaco. E por fim, a excreção, como ele sai. Entender esse caminho é o que define como a gente usa o medicamento e por quanto tempo ele age. E isso nos leva a um ponto que não dá para ignorar, um ponto de segurança alimentar. Essa tabela é importantíssima. Prestem atenção nas colunas de período de carência, tanto para a carne quanto para o leite. Esses números não são sugestões, eles indicam o tempo exato que a gente precisa esperar depois de um tratamento para que o consumo desses produtos seja seguro. Vamos pegar um número para ficar bem claro. 28 dias. Esse é o período de carência do Closantel para carne de bovinos. Isso significa que depois de tratar um animal com esse remédio, é preciso esperar 28 dias, um mês inteiro, antes que a carne dele possa ir para o abate. Ignorar isso é colocar em risco a saúde de quem consome. É um assunto muito sério. E para fechar, a gente chega talvez no maior desafio desse campo de batalha. Um campo de batalha que está sempre mudando. A gente está falando da resistência. Exatamente como acontece com as bactérias, os parasitas também evoluem e aprendem a sobreviver aos nossos medicamentos. Isso não é uma preocupação para o futuro, não. Já está acontecendo. Já temos registros de cepas de fasciola hepática que são resistentes a fármacos super importantes como as salicilanilidas e o triclabendazol, e até o nosso campeão, o praziquantel, já tem relatos de resistência em Dipylidium caninum, uma tênia comum em cães. O alarme já soou. Então, qual é o nosso contra-ataque? Uma das estratégias mais eficazes é a abordagem de armas combinadas. A ideia é atacar o inimigo em várias frentes ao mesmo tempo. Essa tabela mostra alguns exemplos. Veja ali, Clorsulon mais ivermectina. São 2 fármacos com jeitos totalmente diferentes de agir. Usando os 2 juntos, a gente aumenta muito a chance de eliminar o parasita e dificulta demais o aparecimento de resistência.